Já que não havia inscrições na altura, eu também, por acaso, trabalho num museu municipal e, de facto, a experiência que nós temos um programa educativo relativamente largo e diversificado. E, no contacto com as escolas e com outros públicos, adultos, etc., as iniciativas que costumam ter mais aderência e que se realizam com mais impacto são as na área da arqueologia. Há sempre as escolas aderem perfeitamente, mesmo públicos adultos aderem muito bem. E, portanto, nesse plano, a atividade dos museus é uma atividade que na área da arqueologia tem relativo sucesso. Porque penso que há uma parte da arqueologia que está associada àquele imaginário da grande descoberta, ao fascínio dos grandes achados, e por esse lado nós temos, digamos, uma adesão facilitada. Agora, há outra face da moeda, que é as pessoas que contactam com a arqueologia mais no dia-a-dia da arqueologia, que nós sabemos que não é feito de grandes descobertas na sua maneira de primeira das situações, não é? E, portanto, por um lado, temos alguma facilidade que nós poderíamos explorar melhor do ponto de vista da divulgação e da promoção da arqueologia e do património arqueológico, mas temos ainda um caminho grande a ultrapassar, no sentido de que as pessoas tenham uma noção mais aproximada da realidade daquilo que é a investigação arqueológica, também porque talvez às vezes não consigamos. É fácil conseguir fazer passar a importância de um achado muito significativo e muito importante. Agora, não é fácil conseguir fazer perceber a maior parte dos contextos arqueológicos nos quais trabalhamos. E isso exige uma atitude da nossa parte mais pedagógica, se calhar, do que nós muitas vezes temos. Porque mesmo um sítio pouco monumental ou pouco visível do ponto de vista patrimonial pode ser muito importante do ponto de vista científico, pode permitir tirar conclusões importantes sobre a evolução ou a transformação de um determinado território, e nós temos que ser capazes de pegar num sítio pré-histórico, por exemplo, pode não ter monumentalidade nenhuma, mas fazer perceber às pessoas qual é a importância desse sítio e onde é que isso se integra num contexto de transformação do espaço que depois teve evolução para outras situações. Não é? E aí é que, de facto, nem sempre nós conseguimos agir e, umas vezes porque a própria conjuntura na qual nós desenvolvemos a nossa atividade não o permite ou dificilmente o permite, outras vezes porque nós próprios também estamos mais direcionados para uma digamos, vertente de intervenção do que para outras. Não é? E é preciso que, dentro do possível, nós também mudemos já a nossa atitude naquilo que estiver ao nosso alcance, no sentido de conseguir ultrapassar esse diferencial que aí possa existir. Bom, de facto, a arqueologia como tema é altamente atrativa. É muito frequente em relações profissionais com outros profissionais, quando digo que sou arqueóloga, a expressão ser a arqueologia é tão gira, era aquilo que eu gostava de ter feito se não fosse engenheiro, médico, etc. Até quando temos médicos é muito frequente, uma pessoa tem de preencher a ficha para uma profissão arqueóloga, façam a primeira parte da consulta a dizer que acham muita graça a arqueologia, uma pessoa pensava que eu vim aqui por causa do meu problema de fígado. E efetivamente é um tema que é atrativo. Agora, se efetivamente a sociedade não tem essa atração pelos arqueólogos que têm pela temática, a conclusão parece-me clara, a culpa só pode ser nossa. Só pode ser nossa. E é isso que temos que mudar. Um bocado naquilo que conversávamos de manhã, numa cultura de qualidade e de excelência e de sermos, de facto. E passarmos a imagem que não somos uns tontos que andamos às voltas com os cacos, mas somos profissionais. E somos profissionais sérios, trabalhamos com qualidade e ainda por cima trabalhamos numa área em que as pessoas gostam. Portanto, mais uma vez eu digo, só depende de nós. Só depende de facto de nós. Depender, e estou completamente de acordo com o que o Dr. Beck dizia de manhã, de propostas estratégicas pragmáticas. Vou dar um exemplo. A arqueologia urbana, que é talvez individualmente considerada uma das principais razões porque os arqueólogos são frequentemente vistos como um empecilho. Porque é a rua cortada, já podia ter investigado e não está, a obra que não se faz. E, sobretudo, porque frequentemente a percepção pública a posteriori do que são as intervenções de arqueologia urbana, com honrosíssimas exceções, é da profunda inutilidade das operações de arqueologia urbana. Uma proposta pragmática que aliás que já foi feita pela APA, que tem documentos publicados a
a esse propósito. É que, de facto, nos núcleos urbanos que necessitam, alguns deles têm, mas outros necessitam como de pão para a boca, de intervenções arqueológicas de melhoração dos impactos das obras, haja, de alguma forma, corporizados e conhecidos publicamente. Agora é a minha vez de ir buscar o exemplo inglês, o que os serviços de arqueologia do Museu de Londres chamam as agendas de investigação pré-determinadas. O inventário dos conhecimentos e dos problemas, de maneira que intervenções específicas em quarteirões específicos das cidades se saiba à partida quais são as questões científicas a resolver. Ou seja, o que é que ali é preciso fazer, o que é que ali é preciso procurar, evitando, dessa forma, não só os problemas, como infelizmente se continuam a existir, e até de forma, por vezes, desagradável, de dizer andaram ali a fazer umas escavações e não viram nada do que era importante. Estas situações continuam a acontecer, e não sei se com completa razão ou com ela apenas incompleta, mas que às vezes se passam, casos raros passam, mas também considerado como verdadeiros instrumentos, estas agendas de investigação pré-determinadas, como verdadeiros instrumentos de comunicação. Porque quando se diz, porque encontramos 3 cacos que não têm importância nenhuma. Mas às vezes estes 3 cacos, ou estas 2 tristes pedras, ou este nível, pode ser extraordinariamente importante para a explicação, para a compreensão de um problema qualquer. E não estou a pensar nos famosos 4 cacos da Sé de Lisboa, que provavelmente nunca tinha havido feudalismo em Portugal, como se uma vez numa reportagem no Expresso, mas que realmente nós, por vezes, e todos nós sabemos disto, encontramos nas mais tristes sondagens que fazemos em alguns locais verdadeiros instrumentos de conhecimento que frequentemente não passam para o público, porque estão perdidos no relatório, no material que foi depositado no museu quando foi, perde-se, isto evapora-se, e não se pode evaporar. As pessoas também têm de saber que os incómodos que sofrem na sua vida cotidiana, porque a vala ainda está aberta, ou porque o que era para fazer 8 dias demora 2 meses, porque estão lá os arqueólogos, as pessoas têm o direito de saber porque é que isto acontece, e nós temos a mais estrita obrigação de explicar porque é que acontece. E para além de termos esta estrita obrigação de explicar o que é que acontece, temos todo o interesse em que, no respeito da verdade dos factos, obviamente, temos todo o interesse em valorizar adequadamente aquilo que fazemos e que fazemos bem. Pelo amor de Deus, nós somos capazes de construir uma teoria de 500 páginas com 2 cacos. Portanto, temos que dizer que mais ninguém é capaz de fazer isto.